E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar sem conversa, sem enrolação, a gente vai falar do Alf, da única edição que eu tenho deste personagem na revista em quadrinhos Alf, que era publicada pela editora Globo. Isso lá por, vamos ver se a gente descobre aqui, em que ano mais ou menos isso estava sendo publicado. Vamos descobrir juntos, porque eu não me dei o trabalho de olhar antes de fazer o vídeo, né? Aqui, ó. O copyright é de 89. Essa edição aqui é o número 9. Cara, por que eu decidi falar dessa edição do Alf? Simplesmente por pura nostalgia. Eu meio que evito falar de determinadas edições que eu tenho na coleção. Evito assim, se eu tenho apenas uma edição, se não é uma edição especial, uma edição muito antiga, muito rara, não é uma edição que tem alguma característica mais especial, é apenas uma edição de linha, uma edição que estava sendo publicada na época e eu tenho apenas uma, eu tenho evitado mostrar, eu tenho centenas desse tipo de coisa. Mas eu estava observando a minha coleção e eu vi que eu tenho algumas edições, que eu tenho apenas uma ou duas, algumas revistas, melhor dizendo, que eu tenho apenas uma ou duas edições, mas que elas são de personagens ou são de um tempo muito significativo. E eu resolvi que eu quero falar de alguma delas. E a primeira edição é do Alf. Quem aí que não é da minha geração, cara, as pessoas que não são da minha geração, os mais jovens e tal, muitos talvez não tenham nem ouvido falar do Alf, né? Talvez não conheçam, talvez não tenham total noção de quem ele foi. Mas o pessoal da minha geração, o pessoal com a minha idade, quem não lembra, cara? Quem não lembra do seriado, do sucesso que fez, né? Aquela voz tão característica do Alf, na voz do Orlando Drummond, que simplesmente era icônico. Era um dos melhores e mais assistidos seriados da época, dos anos 80. Uma daquelas ideias que a gente acha que só podia surgir nos anos 80, né? Era um alienígena que caiu na Terra, foi acolhido por uma família que tinha que manter ele em segredo. Ele criava muita confusão, como não podia deixar de ser, era um sitcom de humor. Então ele criava muita confusão, criava muitos problemas, e ele tinha um gosto, uma predileção por gatos, mas ele não é que ele gostava dos bichinhos, que ele queria protegê-los, né? O Alf queria literalmente comer os animais. Eles eram o prato predileto dele, os gatos. Algo que hoje em dia, né, daria muito problema. Quando eu era menino, eu cheguei a ter, acho que uma edição do Alf. Uma revista em quadrinhos acabou chegando à minha mão. Foi a única. Eu não tive mais nenhuma. Há um tempo atrás eu encontrei esta, que já não está assim nas melhores condições. Inclusive eu deveria ter separado ela para restauração aqui, que a minha restauradora faz, né? Eu vou gravar esse vídeo e vou deixar ele separado para ela fazer isso. Porque eu não percebi que ela estava assim, precisando desse ajuste. E essa edição aqui eu comprei no sebo. Comprei, se não me engano, comprei com o seu João, que eu já falei dele no vídeo das Super Aventuras Marvel. Eu encontrei lá e claro que eu comprei. Eu não vou, cara, ficar falando muito sobre a pegada da revista, sobre os roteiros e tal, porque acaba sendo um pouco repetitivo, né? Essas revistas em quadrinhos que tem como sua base personagens de TV, de seriado, desenho animado, elas, na maioria das vezes, não fogem muito da regra de seguir a linha do personagem. Há exceções? Claro que há. Nós sabemos que existem personagens que, ao ser adaptado para os quadrinhos, ficaram até muitas vezes mais sérios, mais sombrios. A pegada se tornou mais forte. Alguns
desde o começo nas suas adaptações, outros com o tempo. Eu acho que um bom exemplo disso, principalmente desses que foi com o tempo que as histórias começaram a ganhar uma pegada mais séria, é He-Man, por exemplo. Né? Eu lembro das adaptações do He-Man para os quadrinhos da minha época. Eu acho que eu tenho uma edição do He-Man ainda daquela época por aqui. E, cara, o desenho era bem bobinho, bem infantil. Não que eu não gostasse, eu gostava pra caramba do He-Man, mas o desenho era bobinho, era infantil, era um desenho realmente muito pra criança. E as revistas em quadrinhos logo no começo eram exatamente a mesma pegada. Hoje em dia, com o tempo, né, edições contemporâneas, edições aí de alguns anos atrás, o He-Man começou a ter uma pegada mais séria, histórias mais sérias, mais bem desenvolvidas, né, deram outro tratamento para o personagem. Mas não é o caso do Alf, né? A pegada da revista era a mesma pegada do seriado. Era ele criando muita confusão, com a diferença de que quando você lia a revista, você sentia uma falta absurda de ouvir a voz do Alf. E eu lia o tempo todo ouvindo a voz dele do seriado na minha cabeça. Cada balão de fala do Alf que eu lia, eu estava imaginando ele falando com aquela voz. Aí aqui nós temos, ó, o argumento é do Michael Gallagher e os desenhos do Dave Manek. A primeira história dessa revistinha é Amnésia Alienígena. Como eu disse, não há muito a falar da arte. A arte me chamava a atenção na época pelo fato de que, embora os personagens humanos ali, a família com que o Alf foi viver, fossem reconhecíveis, eles eram reconhecíveis, você identificava cada um, não houve uma ideia a princípio de mudar nada nesse sentido. Eu achava eles muito caricatos. Eu achava eles com uma aparência muito deslocada. Eu esperava que eles tivessem uma aparência mais normal e que só o Alf fosse de uma aparência muito estranha, muito caricata, mas eles também eram desenhados dessa forma. Aqui temos anunciando o almanaque da Xuxa. Tá aí uma revista que eu nunca tive, não sei dizer se tenho vontade de ter, talvez se encontrar algum dia eu adquira, mas não sei dizer. A segunda história, Bichinho de Estimação. Essa já não tem crédito, talvez seja dos mesmos, né, criadores da primeira história. É o Alf criando problemas com uma espécie de corvo ou algo assim que fala. Já faz muito tempo que eu tenho essa revista, gente, faz muito tempo que eu li as histórias. Eu não me recordo totalmente do teor de todas, né? Mas é muito gostoso voltar a mexer nessa revista, porque eu tô aqui folheando ela para vocês, olhando, e tô de novo vendo os balõezinhos de fala do Alf e lembrando da voz dele no seriado. Aqui o Alf criou uma espécie de robô, ó, a revolta do robô. E tô lembrando de quando eu era menino, que não tem nenhum exagero nisso, cara. De verdade, eu lia as historinhas e cada vez que tinha o balão de fala do Alf, principalmente dele, eu lia na minha cabeça com a voz do Alf, com a voz do Orlando Drummond, como ele falava no seriado. Não dava para ser diferente. Acabava meio que fazendo isso até com os outros personagens, mas com a dele não tinha jeito de não fazer. É o anúncio do Gasparzinho. A editora Globo, na época, ela fez uns investimentos em muitos personagens oriundos de TV, de quadrinhos, né, de animação, muitos mais voltados para o humor, algumas incursões ao mundo dos super-heróis, Fantasma, teve outras edições de outros super-heróis, mas ela se caracterizava muito na época por esse tipo de coisa, por esse tipo de edição aonde ela trazia as adaptações que foram feitas para os quadrinhos de personagens de desenho animado, na verdade, eu acho que o critério era basicamente qualquer coisa que estivesse fazendo algum sucesso no momento e que tivesse chance de vender gibi. E o Alf, sem dúvida, era esse o caso. Como eu disse, essa edição aqui é de número 9. Eu não sei dizer quantas edições o Alf teve, quanto tempo ele durou, mas
é uma ótima recordação, é uma ótima memória de um ótimo tempo. E eu queria dividir com vocês. Quem gostou, deixa like.